Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, a gente sempre apresenta aquele que sempre está com a gente. Rodrigo Rodrigues, seja muito bem-vindo e vamos lá de novo. Vamos lá, qual é o episódio de hoje? É o 13º. Então vamos lá. Vamos lá então. E hoje, então, né, no 13º episódio, temos como convidado e temos a honra de receber o pastor Fernando Kaiser. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo a esse 13º episódio. É um grande prazer ter o senhor aqui com a gente, para a gente ter um bate-papo, uma conversa aí, saber mais do pastor Fernando como pessoa, como seu desenvolvimento desde do nascimento, enfim, a sua história de vida como um todo, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, pastor. Uma alegria poder estar aqui, né, com o senhor, juntamente com o irmão Rodrigo. Deus abençoe, né? Então, fico muito honrado, né? Me sinto muito prestigiado poder estar com os irmãos aí nessa tarde, aí, né? Sim. E falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho da vida da gente, né? Pelo que eu entendo, né? A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Então, creio que vai ser bem legal. Mas uma alegria aí, né? Receber o convite do pastor aí. Sim. Obrigado, a alegria é nossa. Como a gente sempre faz no podcast, a gente sempre tem algumas perguntas mais para direcionar, né? Mas é um bate-papo, né? Não é uma entrevista ou uma inquisição, uma cariação. Alguma coisa assim. Pastor Fernando, o senhor nasceu num lar que não era cristão, né? Sim. Nos fala assim da sua história de vida, desde a sua infância. O senhor é natural aqui de São Leopoldo mesmo? Na verdade, sim, eu sou natural de Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Minha família mora, né? Família que eu digo assim, né? Mãe, irmãs. Meu pai é falecido, né? Sim. São moradores de Novo Hamburgo, né? Então, nasci e me criei ali na região de Novo Hamburgo. E não nasci, né? Nosso lar era um lar cristão católico, né? Sim, como sim. a maioria, né? E então, aos 20... Na verdade, eu conheci o evangelho aos 16 anos a primeira vez, né? Primeiro contato. É uma história bem legal, assim, bem bacana. Porque a minha mãe tinha uma vizinha da frente, né? Morava na frente da nossa casa. E essa vizinha um dia convidou a minha mãe pra sair, né? Sim. Convidou pra sair e o meu avô ficou, né? Onde é que vão essas mulheres, né? E aí meu avô foi atrás pra saber onde é que elas estavam indo, né? Sim. E aí quando viu, ela tava, né? Minha mãe tava indo na igreja com ela. Com essa vizinha. Sim. Então foi esse primeiro contato, foi lá na igreja Encontros de Fé em Porto Alegre, no Teatro Presidente. Sim. A sua mãe saiu de Novo Hamburgo e ia para Porto Alegre? Porto Alegre, de ônibus. Né? Saía daqui 6 da tarde, voltava 11 horas, meia-noite. Sim. Isso foi um trajeto, foi um período da nossa vida, foi assim, né? Sim. Então isso eu tinha em torno, sei lá, de uns 15 anos mais ou menos, né? Sim. E aí a minha mãe teve esse primeiro contato com o evangelho, abriu o coração, né? Se converteu. E aí devagarinho, né? Com muito trabalho também, né? Como a gente sabe que é. A gente começou a conhecer o evangelho também, né? Então meu primeiro contato foi aos 16 anos. Né? Aos 16 anos. E aí o pastor frequentava a Encontro de Fé em Porto Alegre mesmo? Ou aí já acha... Na verdade, sim. A Encontro de Fé só tinha em Porto Alegre, né? Não tinha em outro lugar, né? Sim. Então, isso é caso de 30 anos atrás. Sim. Né? O ministério estava só em Porto Alegre. Sim. Né? Então, a minha mãe começou a frequentar e o meu avô foi depois também, se batizou. Sim. E eu aos 16 anos, né? Então, a gente acompanhava, né, a família, né? Sim, sim. Só que aquela coisa de 16 anos, né? Ia na igreja, voltava da igreja e ia viver a vida como todo mundo faz, né? Sim, sim. Só que minha mãe e meu avô já tinham aberto o coração, tinham firmado, né? Sim. Uma aliança com Deus, né? E começaram a congregar e a permanecer, né? Sim, sim. E aí, então, aos 16 anos foi o nosso primeiro contato. A gente... Imagina, né? 30 anos atrás, eu tô com 47. Sim. Nós íamos a Porto Alegre de ônibus, saía daqui, tinha... O trem nem... Não existia. Não. Então a gente pegava o Central, caminhava lá da casa da minha mãe até a BR-116, que dava uns 40 minutos caminhando. Aí pegava o Central, ia para Porto Alegre, descia lá próximo à rodoviária,
ao aeroporto. Sim. E aí depois de lá pegava um outro ônibus para chegar na igreja. Na igreja. E daí saía de lá 11 horas, mais ou menos. E chegava em casa em torno de meia-noite e pouco. Esse foi o nosso início de caminhada. E o seu pai acompanhava vocês? Ou... Não, eu aos 4 anos, né? Meu pai e minha mãe se separaram, né? Ah, daí passou a morar você. E aí morava com a minha mãe, com minhas irmãs, com meu avô. E o meu pai, ele veio ter um contato com o evangelho, assim, mais, né? Pro final da vida, da história dele, assim, né? Sim, mas aí, então, né? Então, basicamente foi isso, né? Então, com 16 anos, o senhor teve o primeiro contato com o evangelho. Sim. Mas o momento de decisão do seu batismo foi mais ou menos muito distante desse período ou foi... Aos 25. Ah, teve aos 25. Um delay de 9 anos, aproximadamente. Porque eu conheci o evangelho, eu participava dos cultos, eu ia, eu orava, né? Eu orava em casa, aprendi a orar, aquilo entrou no meu coração, mas eu ainda relutava com as coisas naturais, né? Que são atrativas, né? Esse mundo, ele é muito atrativo. Sim. Então, eu fiquei dos 16 aos 25, né? Na verdade, aos 21, eu e a Silvana, a gente se conheceu. 4 meses depois da gente se conhecer, a Silvana engravidou, né? Sim. E aí, então, a gente teve um relacionamento muito conturbado, assim, no início, né? Sim. E aí o Eugênio nasceu e tal, e a gente tava num processo, assim, de separação, não tinha mais como permanecer. E aí quando o Eugênio tinha 3 anos, né? Então, como eu me criei longe do meu pai, eu sei a dor de um filho. Sim. Entendeu? Eu sei a dor que isso é. Né? A ausência a ausência de um pai, de uma referência, né? Então eu sei o que é sofrer por estar longe de um pai. Sim. Então eu não queria que o meu filho passasse isso, né? Sim. E eu também não queria ter a experiência de estar longe do meu filho, né? Então ele tinha 3 anos, eu e a Silvana... a gente era complicado mesmo, né? Não é? Hoje quem nos conhece, se a gente conta a história, mas não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, cara. Sim, verdade. Então ele tinha 3 anos, então eu tava com 25, ele nasceu, eu tinha 22. E aí então, pelo fato de não querer perder, né, o relacionamento com meu filho, né? Então eu um dia, isso é bem gravado assim no meu coração. Porque eu havia cortado o dedo, machucado o dedo e fui no médico, fui na policlínica. Saí da policlínica e passei na frente da igreja. A igreja era no Tumeleiro, né? Lá na igreja no Constifen, em Novo Hamburgo. Aí já tinha a igreja lá. Nesse tempo já tinha. Já. Aí eu passei na frente da igreja e perguntei pro irmão, que horas é o culto? E aquilo era em torno de umas 7h15, 7h30. E o irmão disse, é às 20 horas, né? E aí eu me lembro do que eu pensei na hora. Disse, eu vou embora porque a outra vai brigar comigo. Isso foi o que eu pensei. Isso pra mim é como se fosse ontem à noite. E aí eu peguei e saí, né, e fui em direção ao rodoviário de Novo Hamburgo. Passei na frente do shopping. Quando eu tô passando na frente do shopping, começou a me dar uma tremedeira, assim, coração, né, no corpo, assim. Um nervosismo, assim, uma coisa que eu não entendia o que era. Não entendia. E eu me lembro da minha expressão na frente do shopping de Novo Hamburgo. Eu me lembro da minha expressão que eu disse, meu Deus, olhei pra cima, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Sim. E aí, quando eu expressei isso, entrou uma voz no meu coração. Que disse assim, volta e confia em mim. Porque eu nunca havia confiado em Deus. Sim. Ouvia falar, ouvia as pregações, orava, etc e tal, mas nunca havia confiado em Jesus. Sim. E aquilo ali entrou no meu coração, aquela voz entrou no meu coração. Sim. Volta, mas confia em mim. Aí eu voltei, entrei na igreja, e eu me lembro que foi algo assim muito forte. Ali eu fiz uma aliança com Deus. Sim. E me lembro da aliança que eu fiz com ele, que eu disse pra ele, se ele restaurasse a minha família, eu seria, a partir daquele momento, um seguidor dele. Sim. Tá? Então, ali numa terça-feira, eu abri meu coração e ali eu fiz uma aliança com Deus. Eu fiz um voto com Deus, né? Sim. Na época eu não sabia muito, né? Não entendia nada, mas eu, né, fiz um voto, né? Um juramento, né? Sim. E aí, então, dali pra frente, começou um trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Na minha vida e também na vida da Silvana, né? Então... Sim. Aquele dia quando o senhor regressou após o culto, o que o senhor disse para a pastora Silvana? Que na verdade, assim, e depois eu tive várias experiências a respeito disso, né? Porque eu até ouso dizer que hoje em dia parece que o evangelho não sofreu algumas... Desidratação. Antigamente era diferente as coisas, sim, né? Sim, verdade.
Então, eu me lembro que eu convidava Jesus, saí da igreja e convidei Jesus para ir comigo para casa. Sim. E eu entrei no ônibus e convidei Jesus para entrar no ônibus comigo. Quando eu desci do ônibus, eu convidei ele, vem comigo para casa. E quando eu vou entrar dentro de casa, então eu convidei Jesus para entrar comigo. Sim. E a Silvana estava pronta para brigar e tal, Sim. né? Porque a gente estava, né? Então, e ali quando eu entrei, Cristo entrou comigo. Sim. Porque eu convidei, eu tive a consciência, né, de dizer, Senhor, entra comigo. Vem comigo. E ali então, né, eu me recordo que ela não brigou, né? Sim. E aí, dali pra frente, então, eu comecei a desenvolver o meu relacionamento com Deus dessa maneira, Sim. né? Que eu acho que eu faço até hoje, que nem eu disse, quando eu vim pra cá, eu disse, Senhor, vem comigo, Sim. né? Tu entende? Entra comigo. Comigo. Seja comigo. Sim. Né? Então, dali pra frente, comecei um relacionamento com Deus. Sim. E a Silvana começou a ver uma mudança na minha vida. Não foi do dia pra noite, né? Sim, um processo. É um processo. Mas aí depois teve uma ocasião e tal, que ela aceitou um convite de ir à igreja, né? E ainda eu me lembro que ela me afrontou e disse assim, eu vou ir lá. E se eu escutar algo que não me agrade, quem vai escutar vai ser tu. Sim. E aí eu disse, não, tudo bem, tranquilo, vamos lá então. Né? Então realmente eu passei a confiar em Jesus daquele momento que ele falou comigo, volta, Sim. mas confia em mim. Porque às vezes é fácil tu ouvir falar de Jesus, o difícil é tu confiar nele, confiar em quem Sim. tu não vê. Né? Sim. Então é uma expressão de fé. E aí então, dali pra frente, naquela ocasião, ela me disse isso, né? Se eu não gostar, então quem vai escutar vai ser tu. E aí eu tive que confiar, tu não tinha outra Sim. opção. Eu disse, não, tudo bem. E aí eu fui pra igreja, daí fomos no culto. E aí ela entrou na igreja, entrou no culto, foi um mover de Deus muito forte, algo muito, muito forte. E ali ela abriu o coração e, né, então começou num processo de conversão também. E se tornou, assim, mais avivada, mais crente, mais doente, assim, por Jesus do que eu, né? Sim, sim. Então, mas foi um processo, né? Foi um processo. A gente tem algumas experiências, assim, de perseverar, né? De enfrentar os desafios, não foi tudo do dia pra noite. Sim, sim. Né? E é um lapidar, né? É um lapidar, Deus é um lapidar. Trabalhando dia após dia. Nós congregávamos em Novo Hamburgo, nós morávamos em São Leopoldo, né? Ali, enfim, a hora tinha carro, a hora não tinha. Tinha o carro do pai dela, eu tinha o meu, mas às vezes, né? Enfim, eu tinha que ir de ônibus, nós fomos inúmeras vezes de ônibus, né? Então tinha que se desgastar com ônibus, com trajeto caminhando, etc e tal. Então tudo isso fica na história da gente, né? Sim. Porque se olhar hoje, às vezes a igreja é 3 quadras pra cima, as pessoas não querem ir, né? Acho que é longe. Acho que é longe, né? Então quando tu para e tu vê o que tu já né, vivenciou, o que tu já percorreu, o que a gente já percorreu, cara, nós ia a Porto Alegre, meu, saía 6 da tarde, voltava meia-noite, era 6 horas, sabe? 6 horas de ir e vir num culto, né? Não é 1h30, né? Hoje as pessoas, se o culto passar 1h30, já fica olhando pro relógio. E eu me lembro quando nós voltávamos de Porto Alegre, era central, centralão. Ia parando. E o risco do assalto, isso era iminente. Sim. Então tu vinha da igreja, tu vinha orando. Cada pessoa que entrava, aquela expectativa, vai assaltar o ônibus, não vai. Então essa era a realidade. Sim. Né? Então foi assim, né? Mais ou menos que a gente conheceu o evangelho. Né? Sim. E aí com 25 anos o senhor se batizou. Aí me converti, 6 meses depois, esse processo até a Silvana ir à igreja, né? Até ela ir à igreja, levou um período de 6 meses, né? Eu ia, né? E até me recordo disso, que quando eu firmei uma aliança com Deus, nada me segurou, né? Sim. Porque tinha culto terça e sábado e eu ia nos cultos, né? Eu virava as costas para tudo e para todos, né? Eu estava decidido, né? Algumas vezes ela brigava porque eu ia ir, né? E eu deixava, né? Brigou, eu vou ir, ninguém vai me segurar, né? Sim. Nada e nem ninguém vai me segurar. Né? E aí eu me lembro que uma decisão. E aí eu me recordo que naquela época, né? Eu nunca fui de olhar novela, mas eu sei que tinha uma novela que estava passando. E me parece que o cara dizia que era pra igreja e na verdade o cara ia aprontar pra mulher, né? E aí eu não me lembro quem é que foi, se foi um familiar da Silvana, alguém pra debochar, só tá indo pra igreja, né? Que era eu, né? Sim. Né? Sugerindo que eu tava indo fazer outras coisas, né? E aí surgiu que ele falou, cara, mas eu não, eu tava focado, eu sabia o que eu queria, né? Eu fiz uma aliança com Deus, eu vou ir. E Deus me honrou, né? Deus honrou a gente. E ali um processo de 6 meses depois, ela
ela veio se converter, né? Abriu o coração para Jesus, se apaixonou por Jesus, né? E é apaixonada por Cristo até hoje, né? Sim. E aí depois a gente casou, né? A gente casou no civil, primeiramente. E aí depois a gente casou na igreja. Eu acho que eu me batizei antes disso, ela se batizou depois de casada, né? E dali pra frente a gente, né, começou uma história. Se eu não me engano, eu fiquei 2 anos, a gente ficou 2 anos congregando com Paulo Figueiró em Novo Hamburgo, lá na igreja, lá no Tumeleiro, né? Que era uma igreja muito ampla, né? Muito legal, né? Sim. E aí quando abriu a igreja do Encontro de Fé aqui em São Leopoldo, a gente veio pra cá. A gente veio aqui. Quando inaugurou, quando começou o trabalho aqui, a gente veio junto. Sim. Aí o pastor Elton, né? Tinha o pastor Elton, o pastor Celso e o pastor Norberto, né? E a gente fazia parte daquela leva, né? Ali a gente veio junto. E aí eu fiquei 3 anos aqui, a gente ficou 3 anos aqui no Encontro de Fé. O endereço era ali? Ali onde é, na José Bonifácio, 825. Mesmo endereço. E aí então a gente migrou pra cá, porque a gente morava aqui na Charlau. Né? Migramos pra cá e ali a gente começou então uma história, né? De fé, de caminhada, de desafio, né? Foram tempos desafiadores, assim. Sim. E permanecemos ali por 3 anos, né? Aproximadamente. Então eu conheci o Evangelho no Encontros de Fé em Porto Alegre, no Teatro Presidente. Aos 16 anos, meu primeiro contato. Dali pra frente eu comecei a ter um contato com o Evangelho. Aos 25 eu me converti verdadeiramente. Sim. Permaneci 5 anos no Encontro de Fé, uma igreja que para mim é uma referência. Sim. Né? Louvo a Deus pela igreja, pelo Encontro de Fé. E é uma igreja que me ajudou muito quando eu cheguei, que eu precisei de ajuda, né? Sim. Aí permaneci 5 anos ali, aí fiquei 1 ano em oração, porque a gente estava entendendo que, né, Deus queria, até sem saber muito, na verdade, né? Hoje a gente sabe um pouquinho mais, né? Enfim, mas na época a gente não sabia muito, mas a gente, mas, né, aquele desconforto e tal. Sim. E a gente começou a orar, né? Então daí também tem uma outra história muito legal, muito bacana em cima disso. E Deus falou com a gente de uma maneira muito forte mesmo. Deu uma visão, a primeira visão que eu tive, né? E aí a gente migrou, né, para o Ministério do Serviço do Rei Jesus, onde eu fiquei 15 anos, né? A gente ficou 15 anos. Como aparece essa... Vou usar o termo troca da Encontro de Fé até Serviço do Rei Jesus. Como apareceu a igreja Serviço do Rei Jesus na sua vida? O senhor teve primeiro contato com um irmão da igreja, com alguém, ou com o próprio... Na verdade, sim, nós congregava lá no Encontro de Fé, e tinha uma vizinha lá da minha casa que estava congregando ali. A igreja acho que não tinha 1 ano ainda, né? E ela fez um convite para Silvana. Silvana acho que foi numa vigília, e a Silvana viu o pastor Luiz pregar lá. E ela veio meio impactada, assim, porque ele se parecia muito com 2 amigos que nós arranjamos nessa trajetória de caminhada, que foi o Enio e o Jair, que foi pessoas que fundamentaram nós na fé. Sim. Né? Eles firmaram, enraizaram nós na fé, na palavra. Eles fizeram muita diferença na minha vida. Eu congregava no Encontro de Fé, mas a sexta-feira não tinha reunião, então nós nos reuníamos numa empresa abandonada, era uma empresa em Novo Hamburgo, que eles tinham cedido. Então tu entrava assim, era uma empresa abandonada. Aí quando tu entrava assim, tinha no fundo, assim, tinha uma igreja assim, organizada, e ali tinha uns cultos de sexta-feira. E ali quando eu entrei, a primeira vez que eles me convidaram para ir, quando eu entrei, eu disse, nossa, uma empresa abandonada, coisa e tal, as salas assim de escritório. E aí eu entrei e aí tinha um púlpito de madeira, as cadeiras ali, uma coisa bem simples. Sim. Mas quando eu vi a maneira daqueles caras pregarem e a maneira deles ministrarem, aquilo me impactou a minha vida. Sim. Me chocou, me deu me trouxe um renovo, disse, nossa, o que é isso? E aí eu me tornei amigo deles, né? Foi o Jair, que daí se eu for contar nós vamos ficar, né? Como eu fui para Rei Jesus também, isso, né? Acabou influenciando, porque o Jair e o Enio foram 2 pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. Que eram 2 primos que eles tinham essa igreja, eles tinham esse ministério, o Enio ainda tem esse ministério em Parobé. E ali eles tinham culto em sexta-feira. E aí era coisa assim fora do normal. E uma palavra assim que, meu Deus do céu. E aí, como a gente era novinho na fé e, né, tava... Nossa, eu quero ser que nem esses caras. Foram pessoas que influenciaram a gente, entendeu? Sim. Eu quero ser que nem esses caras, eu quero ter o que esses caras têm. E aí nós nos tornamos amigos, né? E eles nos ensinaram muito, né? Tanto em Encontro de Fé, quanto o Enio e o Jair, e quanto a Rei Jesus, né? Foram lugares que eu passei que eu pude aprender demais, né? Sim. E, bem, na verdade, eu acho que fugi um pouquinho da pergunta. A pergunta era só sobre essa a transição, como que apareceu, né? Daí essa vizinha convidou a Silvana,
E a Silvana teve esse primeiro contato, né? E esse, o pastor Luiz, que o pastor Jonas conhece, Sim. ele se parecia muito com o Jair, até fisicamente, tinha um bigodinho e tal. Sim. E a Silvana voltou e disse, pá, tu tem que ver lá um pastor parecido com o Jair, não sei o quê. Mas aquilo ali não me despertou, né? Não despertou. Não, tudo bem, numa oportunidade a gente vai. E aí eu tava num processo de oração, Sim. né? Para buscar uma direção de Deus. E esse processo de oração levou 1 ano. Isso eu gosto de dividir com as pessoas que quando querem mudar de ministério, né? Eu acho que isso para mim é fundamental, sabe? Cara, tu saber realmente que é o tempo, que Deus tá te chamando, que Deus tá te falando. Não é porque tu te desentendeu, não é porque tu te desagradou, não é porque o problema tem em tudo que é lugar. Sim. Mas é porque Deus falou contigo, né? Então eu fiquei 1 ano em oração. E aí quando eu orei, quando Deus falou comigo, daí, né, tem toda essa história, hein? Aí eu procurei o pastor Elton, que era meu pastor na época, né? E hoje de manhã a gente tava junto. E aí eu procurei o pastor Elton e disse que Deus havia falado comigo e que eu ia tomar um passo de fé. E ele me abençoou. Sim. Me abençoou, e aí eu migrei para o Ministério a Serviço do Rei Jesus, que tem também uma história muito linda em cima disso, né? Sim. Não é uma coisa casual, não é uma coisa, né? Sim. Uma história bem legal. E aí, então, a gente migrou para o Ministério a Serviço do Rei Jesus, né? Mas Sim. esse primeiro contato foi a vizinha que convidou a Silvana. Foi Mas o dia Sim. que Deus falou comigo lá, foi algo bem forte, bem específico, né? E... Assim, para dar uma palhinha pro pastor, assim, mais ou menos. Eu tava em casa lavando a louça de manhã e... um domingo e tendo comunhão com Deus e buscando, né? Buscando o Espírito Santo e pedindo a Deus uma direção para minha vida, porque eu entendo o seguinte, que dar um passo dessa proporção, eu dizia isso para Deus, eu caio e levo toda a minha família. Então eu não posso dar um passo na incerteza. Sim. E aí nós ia em algumas igrejas, visitava, vinha aquelas profecias, tal, teu lugar é aqui, Deus tem obra aqui para ti, o pastor conhece, né? Sim. Segmento assim. E aquilo ali, né, algumas vezes a Silvana diz, não vou, cara, né? Sim. Tu pode fazer o papel de Sara, me apertar, mas eu não vou dar esse passo. Quando Deus falar comigo, a gente vai. E aí eu tava em casa lavando a louça, etc e tal, e ali me surgiu o desejo de conhecer a igreja Serviço do Rei Jesus. Eu tinha passado na frente uma vez e vi o Jé tocando. A Silvana havia tido o primeiro contato. Sim. E numa ocasião, eu passei na frente, do outro lado da rua, e vi o Jé tocando. E aquele céu aberto, assim, algo, né? E aquele dia de manhã me gerou isso no meu coração. E aí eu me lembro, são coisas que marcam a vida da gente. Eu me lembro que eu disse pro Espírito Santo naquele dia, né? Disse, mas eu vou trabalhar na obra, eu sirvo na obra hoje. Porque eu era paradora na igreja, né? Sim. As pessoas, ajudava a parar as pessoas. Sim. E o Espírito Santo me disse uma coisa só que me convenceu. O Espírito Santo me disse, a obra é minha. E daí quando a gente saiu para ir à noite no culto, quando chegamos na esquina, eu disse pra Silvana, nós vamos em tal lugar. E aí a gente foi, e ali, aí tem outra história que é fortíssima, né? Só forte. Confirmou. Só confirmou algo assim muito forte. Que aí entra uma visão que eu tive com o Enio, com o Jean. Daí é bonita a história, né? É bonita, mas não quero fugir do cronograma do pastor, né? Sim. Mas então daí a gente tomou esse passo de fé, a gente migrou para ali, né? Fui lá, pedi a benção pro meu pastor, conversei com ele. O Elton me abençoou e eu ingressei ali com o pastor Junei. E fiquei na benção ali e permaneci ali por 15 anos, né? Sim. E o chamado pastoral, né? O senhor lembra do dia que Deus chamou ou foi um processo, gradativamente Deus foi mostrando? Essa história é legal também porque... na verdade, assim, eu nunca desejei ser pastor, né? Esse era o primeiro passo. Eu tinha um desejo de pregar a palavra. Isso, e eu digo que não era uma coisa natural. Isso estava dentro de mim. Sim. Porque às vezes eu me via pregando assim, parece loucura. Mas depois eu li em alguns livros, eu vi que outros homens de Deus passaram por isso. Então eu me via pregando sozinho em alguns lugares, assim, que até, cara, isso é loucura, entendeu? Sim. Mas havia um desejo dentro do meu coração de pregar a palavra, né? Nada a ver com pastoreio. Sim, Diferente. Então, quando eu fui para Rei Jesus, no 3º mês que eu tô ali, o pastor Junei me chamou e disse para mim ir cuidar de uma congregação, a primeira congregação do Ministério a Serviço do Rei Jesus. E aí aquilo me impactou, eu disse, mas eu tô 3 meses aqui. E na porta da igreja, ele disse assim para mim, tu pode me perguntar, aqui eu tenho pastores, eu tenho evangelistas, tenho presbítero. Por que eu não mando um deles?
E ele disse para mim o seguinte, disse assim, olha, Deus me mostrou um chamado na tua vida e eu vou acreditar no que Deus está me mostrando. E ele disse assim, tu vai, tu ora e testifica se é de Deus ou não. Eu vou te dar um conselho, vai, que isso ali vai ser um estágio para ti. Tu não vai permanecer ali, mas vai ser bênção para ti. Sim. Então, aquilo ali eu orei e tal, e aí eu acho que eu era diácono da igreja. Então ele investiu em mim nesse sentido. E aí eu fui, né? Testificou no meu coração, eu fui em Seguro, lá na Vila Glória. Na Vila Glória. A primeira congregação da Rei Jesus tinha sede, daí a primeira congregação fora a sede que foi aberta e foi nós que abrimos. Sim. E aí eu fui lá e ali eu permaneci 1 ano e 10 meses. E ali eu aprendi muito. Sim. Ali eu, né, desenvolvi minha maneira de pregar, meu ministério. Ali eu aprendi a cuidar da igreja, me preocupar com copo, com papel higiênico, coisa que eu nunca dei bola pra isso, né? Meu negócio eu queria era pregar. Pior que é bem Ninguém isso. pensa nisso, né? Mas ali eu aprendi, né, a manter uma igreja limpa, a ter as cadeiras organizadas, tá faltando isso, faltando aquilo. E ali então começou a minha história ministerial, né? Mas eu era um diácono da igreja. E aí Deus começou né? Comecei a desenvolver esse ministério, né? Esse chamado de pregação, né? De pregar a palavra, que é uma coisa que eu digo assim, que ardia isso dentro do meu coração, né? Sim. Não era uma coisa assim que, eu quero estar no altar. Não, cara, eu me via pregando. Se eu falava, talvez tem pessoas que vão nos ouvir e vão testificar. E alguns vão dizer, isso é loucura. Mas eu me via pregando no meio do mato. Tu entende? Sim. Eu me via pregando e anunciando a Cristo e de uma maneira assim, aquilo... E quando é que eu me via dessa maneira? Cara, quando eu tava no trajeto do trabalho para casa. Era uma coisa que se ali fermentava no meu coração e dia a dia crescia a sede da palavra, a sede de pregar, né? A sede de alcançar almas, né? Sim. Então eu fui me desenvolvendo, né, no sentido de pregar a palavra. E aí as coisas foram acontecendo. Ao ponto que daí eu fui cuidar de outras 2 igrejas, né? Eu fiquei 1 ano e 10 meses na Vila Glória. Na Vila Glória. Aí eu fui cuidar de uma igreja em Novo Hamburgo e a igreja da Bonfim ao mesmo tempo. E daí ali naquele período ali, o ministério, né? Talvez viu o meu desenvolvimento. E ali o ministério, então, me reconheceu, queria me reconhecer como pastor. Sim. Né? E eu tive muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. Sim. Então eles me diziam, né? Eles queriam me reconhecer como pastor. Mas o que acontece? Eu era evangelista da igreja e as pessoas me convidavam para ir nas casas orar. E eles me chamavam de pastor, o pastor Fernando. E eu, não sou pastor, eu sou, né, servo de Deus, aquela coisa toda, né? Sim. Sou evangelista, eu não sou pastor. E as pessoas dentro da igreja começaram a reconhecer na minha vida um pastoreio sem eu ser pastor. As pessoas me chamavam de pastor sem eu ser pastor. Sim. Era pastor Fernando aqui, mas cara, eu não sou pastor. E eu sempre deixava isso bem claro, porque isso me incomodava. Sim. E aí, quando eu fui cuidar das 2 igrejas, então o ministério, né, disseram que eles iam me reconhecer, né, um ministério pastoral. E aquilo eu relutei, né, tive dificuldade de aceitar meu pastoreio. Por quê? Aí me ungiram a pastor, as pessoas me chamavam de pastor, e eu dizia, não, irmão, não precisa me chamar de pastor, não. Pode continuar me chamando de irmão. Não precisa me chamar de pastor, pode me chamar de irmão. Eu tinha muita dificuldade com isso. Por quê? Porque eu vim do meio dos pastores do qual eu congreguei anteriormente. Cara, se tu olhar os caras são orifio de uma sabedoria, de uma palavra, de um entendimento, sabe? Sim. Homens de... E aí eu me colocava muito abaixo desses caras, entendeu? Eu olhava pra eles e dizia, mas quem sou eu? Tu entende? Sim, sim. Então, sempre foi uma referência, o Encontros de Fé sempre foi uma referência pra mim, é uma referência até hoje. Eu amo e respeito o Encontros de Fé. Tá? E muitas vezes, quando eu fui ungido a pastor, eu olhava para esses pastores que pra mim foram referências. E eu dizia, mas quem sou eu, cara, para ser pastor? Olhava pra minha vida econômica, né, financeira. Sim. Ainda não estava estabilizada, estava com problema, etc e tal, e tudo isso me relutou. Sim. E a igreja, antes mesmo de eu ser ungido a pastor, a igreja já me chamava de pastor. Já reconhecia. Tudo bem. E eu nesse conflito interior, né? Tinha esse conflito interior. As pessoas me chamavam de pastor e eu dizia que não havia necessidade. Então eu tive dificuldade de aceitar meu pastoreio. Sim. Aí eu relutava em relação a isso. Mas isso era uma coisa eu e Deus.
Aí um dia veio o apóstolo Itamar, naquela época o pastor Itamar do Alegrete. E o Alegrete. E o pastor Itamar, ele deu um relato do pastoreio dele. Cara, daí se encaixou na minha vida. Sim. Que ele era um cara novo, que a igreja reconhecia ele como pastor, que ele não era pastor ainda, que ele teve dificuldade. E ele começou a falar aquilo lá, e eu sentado no banco da igreja disse, meu Deus. É o mesmo sentimento que eu É a mesma coisa, cara. Sim. E aí ele disse, daí ele falou sobre isso, né? Dele ter a dificuldade de reconhecer, dele se aceitar como pastor, mas a igreja já reconhecia ele. Sim. E ele disse o seguinte, a igreja vai te reconhecer antes de tu mesmo aceitar. Daí, cara, aquilo ali entrou no meu coração, mas não me convenceu 100%, mas entrou no meu coração. E um dia eu tô indo embora, eu não sei se foi naquele culto ou logo seguido, relutando com isso. E aí o Espírito Santo, ele veio ao meu coração e aí Deus me disse, né, que eu não podia rejeitar aquilo que ele havia me dado, né? Então, ali me convenceu, né? Sim. Que eu não podia, se Deus me deu, se Deus me chamou, sabendo quem eu sou, com as minhas limitações, né? Com as minhas debilidades, sabendo que financeiramente eu não era um cara, né? Sim. Que se destacava, né? Em meio nenhum, né? Cara, se tu me chamou sendo assim, então eu vou. Aí eu comecei a aceitar meu chamado. Sim, sim. Né? A gente chama do o olhar ad hominem, né? Dentro da igreja. A gente olha a pessoa e não aquilo que ela está transmitindo. E ao mesmo tempo a gente olha para nós, e aí não enxergamos nada de bom. A gente não se sente capaz, não né? se sente capaz, mas a nossa validação não é pelo aquilo que somos, mas por aquilo que transmitimos, né, o evangelho. Mas sabe, pastor, que houve um período também que eu estudava a Bíblia. Eu estudei, na verdade, por 5 anos. Sim. 5 anos no oculto, onde ninguém me enxergava. Sim. E eu jejuava muito tempo, né? Jejuava, orava e estudava. E fiz isso por longos 5 anos. E nesse período de 5 anos que eu orei, eu também conflitei, né? Porque, cara, eu tô orando, tô estudando a Bíblia, não tenho uma oportunidade aqui, não tenho uma oportunidade lá, ninguém me enxerga, coisa e tal. Um conflito que todo mundo tem. Sim. Tá? Alguém pode estar nos ouvindo e achando, não, ninguém todo mundo me vê, todo mundo tem esse conflito, cara. Sim. Todo mundo tem, né? Sim. E aí um dia nós estávamos na igreja e na igreja da frente tinha um evento, veio um cara de fora e nós atravessamos a rua para ir ali prestigiar o evento. Isso eu ainda não estava na Rei Jesus. E aí tô olhando os livros lá, um dos filhos no colo, Pedro no colo, mas não tô nem ligado, tem 2 irmãos conversando na porta, mas não tô nem ligado pra conversa deles. Mas sabe quando Deus te chama a atenção? E aí daqui a pouco eu escutei o irmão falar pro outro sobre o bambu chinês. E aquilo ali, pá, aguçou meu ouvido. Tirei o livro, né, a minha atenção dos livros ali. E eu não sei o nome do irmão, não sei a cor dele, não sei quem o irmão é. Eram 2 irmãos. Eu sei a história. Sim. E aí o meu ouvido aguçou e ele contava sobre a história do bambu chinês. Que o bambu chinês é plantado e ele cresce 4 anos para baixo, né? Sim. E ele não aparece nem 1 centímetro para cima. Mas ele tá crescendo e ele cresce para baixo durante 4 anos. Ele enraiza o máximo que dá. E no 5º ano, ele cresce de 25 a 26 metros para cima, no 5º ano. E ele se torna uma planta flexível. Pode vir o vento que vinha, o temporal que vinha, ele bate de um lado pro outro, mas ele permanece de pé. Porque ele tá bem enraizado. Bem enraizado. Cara, e aquilo ali entrou no meu coração. Sim. Aquilo ali entrou no meu coração e aí eu entendi que eu tava crescendo para baixo, onde ninguém me via. Sim. Que é duro. Isso todos passam por isso. É o processo doloroso. É um processo doloroso que ninguém quer passar. Sim. Todo mundo, vamos falar, não sei se pode falar o português aqui, mas todo mundo quer aparecer. Sim. Tu entende, professor? Né? Sim. Essa é a verdade. Né? Quem tem o coração voltado a querer isso, né? Que nem eu, minha questão, eu não tinha vontade de ser pastor, meu desejo, mas isso ardia no meu coração de pregar a palavra. Tanto que nós pregávamos, não precisava de altar, né? Nós pregávamos pros outros, né? Sim. Mas é que fumegava isso no coração. E então esse processo é desafiador. Só que daí depois, né? Então eu enfrentei esse processo dos 4 anos, crescer para baixo, né? Então eu estudei a Bíblia durante 5 anos, onde eu estudava em média 2 horas por dia e jejuava e orava, né? E aí depois, quando eu fui para Rei Jesus, aí tudo aquilo que um dia eu estudei, eu comecei a aplicar. Toda a raiz agora veio... Começou a frutificar, porque eu comecei a cuidar de 2 igrejas trabalhando fora, não tinha tempo nem de meditar. Sim. Então eu pregava 6 vezes por semana. Sim. Todo dia praticamente. E aí vou pregar o que todos os dias se tu não tem uma bagagem? Ah, você não tem uma bagagem. Né? Então ali eu entendi, ali foi um trabalhar de Deus na minha vida, Deus me mostrando.
que aquilo que eu plantei lá atrás eu estava colhendo naquele tempo. Né? Sim, sim. Então, basicamente foi isso, né? Mas eu, para aceitar o meu chamado pastoral, foi desafiador, né? Sim. Ao ponto que Deus, ele me convenceu, né? Então... Sim. Bom, quero seguir, né? Durante essa sua caminhada de fé, né? E agora pastoral também, né? A partir do momento, enfim, todo o seu contexto, o senhor lembra de um momento, assim, que foi marcante, positivamente, né? Na sua vida que... Claro, o senhor citou agora o exemplo que ouviu a história do bambu. Mas teve um outro momento, assim, que marcou uma frase, ou enfim, um momento, ou um culto... Que marcou minha vida? Marcou sua vida, assim, de uma maneira... Quando eu fui pra... Então agora entra o processo que eu fui pro Ministério do Serviço do Rei Jesus. Isso marcou minha vida. Foi marcante. Foi marcante. Por quê? Quando eu, né, já contei até quando a gente foi pra igreja, e aí entramos, né, fomos pra igreja, e eu tinha uma questão. O meu filho, Pedro, né, ele demorou um pouquinho pra falar, ele começou a falar aos 4 para 5 anos, e o Pedro era muito grudado comigo, né, e Sim. O Pedro, ele gritava e era complicado, ele não ficava na escolinha, né, não ficava de jeito nenhum, né. Ao ponto que a prova que eu fiz com Deus era o seguinte: se esse guri ficar na escolinha da igreja, essa é a prova que eu faço, que eu vou ficar nessa igreja, entendeu? Ele não ficava, né? Então, eu me recordo que eu e a Silvana fomos, né, com o Eugênio e o Pedro, e a gente entrou na Rei Jesus. E ali o Pedro foi pra escolinha, né? E eu pensei comigo, né? O guri vai ficar lá, isso é um bom sinal, né? Deus me mandou vir pra cá, né? Sim, né? Já é um avanço. E aí, quando eu vejo, assim, abre a porta da escolinha, assim, que era no fundo da igreja naquela época. Aí quando eu vejo, vem o Pedro. Eu digo, misericórdia. Aí veio ele, sentou no meu colo. E veio a irmã, né? Hoje falecida, a irmã Didi. E a irmã Didi veio e pegou o Pedro com maior amor e maior carinho. E, né? Abraçou o Pedro e levou o Pedro pra escolinha. E ali o Pedro foi pra escolinha e eu me esqueci do Pedro. Porque Deus começou a falar comigo. Sim. E aquele culto, Deus falou comigo o culto inteiro. Parecia que era um tete a tete, como nós estamos aqui nesse momento. Um bate-papo com Deus. Um bate-papo. E onde é que marcou minha história na Rei Jesus? Pra mim, né? Ingressar. Que eu entendi que era de Deus. Então, o culto todo foi pra mim. Eu me lembro que eu chorei durante todo o culto, que ministrou meu coração, meu interior. E quando o pastor Junei fez o apelo, o Gé estava tocando, eu me lembro, o louvor, que, né, era um louvor que até se tornou oficial do ministério, né? Que era Eu Vejo Uma Pequena Nuvem do Tamanho da Mão de um Homem. Né? Que a gente já conhecia, né? Mas quando o Gé começou a ministrar aquele louvor, o pastor Junei, ele fez um apelo para a igreja vir para frente. E o pastor Junei estava em cima do altar e o pastor Delmar embaixo do altar. Sim. E quando eu abri meus olhos, eu olhei para eles, é aí que eu digo que tem influência do Enio e do Jair, eu não vi o pastor Junei e não vi o pastor Delmar. Eu vi o Enio e eu vi o Jair. Sim. 2 pessoas de referência para mim. Sim. Depois eu fui entender que, né, eu creio que Deus estava dizendo para mim que era para mim confiar naquelas pessoas. Sim. Que eu não conhecia até então. Sim. Né? Então quando eu abri os olhos, eu ao invés de olhar o pastor Junei, eu vi a figura do Enio. E ao invés de olhar o pastor Delmar, eu vi a figura do Jair. E aquilo ali mexeu comigo. E aí eu fui pra frente no apelo. E o Gé tá tocando esse louvor. Eu vejo, né? Eu vejo uma pequena... E eu já conhecia esse louvor. Mas quando Deus tá no negócio, é coisa diferente. Sim. Aí foi a primeira vez que eu tive um arrebatamento. Uma visão que eu nunca tinha tido. Nunca tinha tido essa experiência. E quando ele tá ministrando esse louvor, Deus me arrebata da igreja. Isso eu vejo, isso pra mim é uma coisa real. Eu saí de dentro da igreja. E Deus apontou pra igreja pra mim e tratou meu coração. Por quê? Porque ele apontou pra igreja e a Rei Jesus naquela época era uma igreja pequena. Tava iniciando, tinha 1 ano. Sim. Era uma igreja pequena. E Deus apontou pra mim, né, naquela ministração, a pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E apontou pra mim, tá vendo? E eu disse, tô vendo. E ele disse, daí eu vi toda a campina eu vi, e aquela igrejinha no meio da campina. Toda a campina eu enxerguei. Sim. E aquela igrejinha. E aí quando Deus falou comigo, perguntou se eu estava vendo a igrejinha. E eu disse que sim, que eu estava vendo. E aí Deus disse para mim, esse é o sinal que em toda essa região vai chover. Por que Deus me tratou dessa maneira? Porque como eu vim de uma igreja grande, do ministério grande,
Eu era acostumado culto com 500 pessoas, 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, 1.500 pessoas, 700 pessoas. Esse era um ambiente de culto que eu frequentava. Sim. E agora eu vou para uma igreja, né? E a gente é preconceituoso. Hoje a gente já é um pouco mais maduro, né? Ainda tem que aprender muito, né? Mas hoje... A gente entende. Hoje é outra coisa. O tamanho é relativo. Mas naquela época, né? Então tu acostumado nesse ambiente de muita gente, e aí tu migrar para um lugar pequeno. E aí Deus tratou meu coração. E aí Deus me disse, ele tá vendo? Eu disse, tô vendo. Isso como real, como se estivesse vendo essa mesa aqui, um ponto aqui. E Deus disse para mim, eu vi a Campina toda. E Deus disse para mim, esse é um sinal que em toda essa região vai chover. Sim. Então aquilo ali marcou para mim. Marcou por quê? Porque aquilo ali impactou minha vida. E depois realmente se cumpriu essa palavra. Sim. Essa visão se cumpriu. Então, aí eu saí do culto e eu saí impactado. Falei pra Silvana, eu tive uma visão, Deus me mostrou tal coisa. E aí eu saí assim, eu saí impactado dali. Impactado. E eu relatei pra Silvana, né? A minha visão que eu tinha tido a primeira vez, né? Sim. E aí tá. Passou outro culto, né? Falei com o pastor Junei que nós teria desejo de entrada. Ele disse, não, vai lá, fala com o teu pastor. Fui lá, falei com o Elton, pedi a benção, o Elton me abençoou. E aí ingressei. Quando a gente ingressou, aí nós estávamos conversando, e a Silvana começou a dizer pra mim, né, na frente do pastor Junei, dizer o seguinte, conta pra ele. Não, conta o quê? Conta pra ele. Sabe como é que é, mulher, né? Sim. Conta pra ele. Aí, enfim, né? Conta pra ele o que é. Daí eu falei da visão que eu tinha tido. Sim. E quando eu falei da visão que eu tinha tido, ele começou a chorar. Né? Ele começou a chorar na minha frente, assim, na frente da Silvana, começou a derramar umas lágrimas. Porque ele disse que foi a mesma visão que ele teve em relação ao ministério e a relação ao nosso. Sim. Né? Então, ali se testificou, se confirmou, né? Uma aliança Sim. que a gente caminhou durante 15 anos, né? Sim. E realmente Ficou marcado. Ficou marcado. A benção mesmo. Tanto que o que Deus mostrou, né? Deus me mostrou naquele culto, se cumpriu ao longo da caminhada, se cumpriu, né? Isso a gente, o pastor sabe, né? Sim. A gente... Não, foi. Mas enfim, né? Sim, foi bem. Então marcou, isso marcou minha vida. Marcou. Sim. Eu ia fazer uma outra pergunta aqui, mas daí ia estragar muito. Seria decepção. Você se lembra de alguma decepção na sua vida? Ou... Decepção a gente tem bastante, né? Então acho que nem vou aumentar nesse detalhe. Então. Sobre a igreja brasileira, pastor Fernando. O que o senhor acha da igreja brasileira? Sua opinião. Igreja como um todo, não placas. A igreja cristã brasileira como um todo. Tá. Sem ofender. Sua opinião. A minha opinião sem ser ofensivo. Sim. Cara, eu acho que a igreja, ela tem quase que perdido a essência dela. Entendeu? Sim. Um exemplo, por quê? Antigamente, quando nós nos convertemos, e aí eu vejo que é uma falha nossa. Eu também preciso... A gente inclui, né? Claro. Se eu sou pastor hoje, o que eu tô trazendo para essa geração? Sim. A geração anterior a mim me deixou algo, me deu um bastão. Sim. Entendeu? E agora, o que eu tô fazendo com esse bastão? Então eu tenho culpa nisso. Eu tenho responsabilidade nisso, né? Mas antigamente tu ia pra igreja pra quê? Tu ia pra igreja pra ser batizado no Espírito Santo. Tu renunciava o pecado. Sim. Tu renunciava a vaidade. Tu renunciava tudo que tu precisava renunciar. Meu Deus do céu, não tinha um temor a Deus, uma reverência, um respeito. Sim. Meu Deus do céu. Se pensasse que ia entristecer a Deus, nós não fazia, nós não falava, nós não vestia. Não. Entende? Eu corri uma vez dentro da igreja e o meu pai esperou lá no final da igreja. E ele falou assim, aqui tu nunca corre, né? E aí tu ficava assim... Meus filhos dizem isso. Sim. Quando meus filhos veem a criançada correndo. Meus filhos, vocês nunca deixaram nós fazer isso. Sim. Então eu vejo que, na verdade, eu acho que a falta de temor entrou na igreja brasileira. Sim. A falta de reverência, a falta de temor, a falta de respeito para com Deus. Porque hoje, se tu falar, cara, isso aí tu fala, tem a graça, não sei o quê. Cara, mas não, as coisas não são assim, cara. Sim. Então acho que a igreja brasileira, num todo, a igreja tem perdido, que é o temor, a reverência, o respeito a Deus. Sim. Né? Cara, não é porque Deus... Nós vivemos no tempo da graça, que é o favor imerecido, que eu vou fazer tudo, cara. Foi um preço alto a ser pago. Então tem que ter essa consciência, entendeu? Sim. E eu não posso vulgarizar aquilo que Jesus pagou. Entendeu? Banalizar aquilo que foi feito. Sim, jamais. Então o tudo pode, o tudo vale. Eu tenho dificuldade. Tu romantiza o pecado.
porque a graça, e aí... Hoje tu falar sobre pecado, as pessoas não querem ouvir. Antes, quando falar o pecado, cara, eu quero deixar o pecado. Sim. Eu quero abandonar o pecado. Eu falo que a gente parou de falar de céu também, né? Céu parou. Tu entende? Então, acho que isso tá se perdendo. Sim. A geração de hoje tá se levantando, né? Cara, eu me incluo nisso, entendeu? Me incluo. Não vou dizer a culpa é de vocês, a culpa é nossa. A culpa é minha, Sim. entendeu? Mas eu acho que... é a essência do temor, Sim. né? O temor é o princípio da sabedoria, Sim. né? Mas eu vejo que o temor a igreja nos dias de hoje tem perdido. Sabe que... talvez o senhor acompanhe, tem um pastor, acho que é Paulo Júnior, alguma coisa assim. Sim. Hoje tava vendo... ele fala algumas coisas a respeito, mas algumas coisas... tem muita verdade numa mensagem. Ele diz o seguinte: chegou um irmão e falou assim, nós somos 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil. Isso dá 25%, 26%. Né? Cristãos é a maioria, mas evangélicos mesmo, né? E porque o catolicismo entra, né? Inclui como cristãos, né? Sim. E aí ele fala, um irmão veio e comentou com ele: olha que benção, pastor, nós somos 50 milhões e tal. Aí nós estamos próximos de um avivamento. E ele falou assim: sinto muito informar, irmão, mas nós estamos longe de um avivamento. E por quê? Porque quando na história de todos os avivamentos, esse citou John Edwards, na Escócia e tudo mais, sempre quando estava prestes a surgir um avivamento e após o avivamento, números melhoravam, homicídios diminuíam, roubo diminuíam, divórcios diminuíam, isso diminuiu. Isso era o fruto de um avivamento. O avivamento é a salvação de almas, né? Hoje a gente vê o oposto. Tu parar para pensar, a igreja como um todo, ela tá esquecendo da sua função, tá deixando de salvação, de lado, né? Claro que a gente olha sempre com nós incluso também, né? Eu sempre faço uma pergunta assim: o que a igreja pode fazer? Não, o que eu posso fazer? Sim. Porque nós somos a igreja de Jesus, né? Mais ou menos nesse ponto, né? Sim. Então, a opinião sobre a igreja brasileira a gente precisa... eu penso nisso, né? Essa é a visão que eu tenho da falta de temor, né? Sim. A falta de reverência, né? Nesse tudo pode, nesse tudo vale, eu tenho dificuldade de gerir essas coisas, né? Sim. Antigamente, cara, eu, assim, sei lá, eu não sou... O primeiro versículo de Romanos 7, o Paulo fala de onde abundou o pecado, superabundou a graça. E vai para o primeiro versículo do capítulo 7. Devo eu pecar então para ter a graça? De maneira nenhuma. As pessoas acho que esqueceram o capítulo 7 e ficaram no quanto mais pecar. Antigamente nós ia pra igreja pra buscar o Espírito Santo. Eu me lembro quando eu vi os homens orando em línguas, meu Deus, sabe? Tu queria ser batizado no Espírito Santo, a gente buscou isso, a gente quis, a gente jejuou, a gente estudou, a gente desejou isso, né? Abrir mão de tantas coisas, sabe? A gente abria mão. Hoje quem é que abre mão de alguma coisa? Ninguém abre mão de nada. Agora eu te pergunto assim, quem é que, inclusive nós, vamos fazer um culto de batismo no Espírito Santo? Cara, ninguém vai na igreja, Ninguém vai. É só tu convidar pra orar. Quem é que ora? Culto de oração tá sendo... Não, ninguém vem, cara. Ninguém vem. Antes era tipo a terça-feira, culto de oração, pelo menos nas igrejas congregavam. Aí tiveram que mudar o nome, porque ninguém vinha. Agora tem pessoas que eu vejo assim que, né, a gente não vai estar citando nome, mas pessoas que influenciaram para que isso acontecesse. Tu não precisa jejuar porque Jesus orou por ti. Cara, tu precisa jejuar sim, cara. Sim. Precisa ter uma vida de oração de jejum. Disciplina espiritual. Tu não precisa orar porque Jesus já... Cara, não, cara. Agora, essas pessoas, enfim, né, cara? Então... Mas eu, no contexto da pergunta que tu me fez, pra mim é a falta de temor, a falta de respeito e reverência. Sim. Isso automaticamente está prejudicando o resultado da igreja. E aí nós vamos gerar... O que nós vamos gerar, essa geração que tá vindo aí? Vai ser gerado de que maneira? Sim. Né? De que maneira vai ser gerado esse pessoal? Sem temor, sem respeito, tudo vale, tudo pode? Sabe que eu me lembrei de uma história... Quando houve o início do cristianismo da movimento do protestante, né, evangélico nos Estados Unidos era o berço de missionários, né, enviavam missionários. Tanto que enviaram para o Brasil e tal. E aí enviaram para o Brasil. Passou o tempo, os Estados Unidos começou a pedir, devolva meus missionários. O Brasil tá fazendo a mesma coisa, ou fazia a mesma coisa, há 10, 15 anos enviando missionários para a África. Hoje. E aí, será que o Brasil não vai chegar um momento de dizer assim, África, devolva meus missionários porque estão precisando? Então, a Europa para os Estados Unidos, a Europa pedir ajuda para os Estados Unidos, os Estados Unidos para o Brasil, os Estados Unidos pedir ajuda do Brasil. Agora o Brasil para a África,
daqui a pouco nós estamos pedindo, se já que não é o já não é o momento, pedindo ajuda para a África, né? Então parece que a gente vem um avivamento, envia e aí depois esfria. Vem bem daquela frase que diz assim, meu avô andava de bicicleta, meu pai andava de carro, eu ando de Porsche, meu filho vai voltar a andar de bicicleta. Parece que no contexto cristão tá sendo a mesma coisa. Pastor Fernando, nós temos um quadro aqui, que eu tinha explicado para o senhor antes, que é o passo, paro ou aperto a mão, né? Opinião. É uma ilustração, né? Como eu disse para o senhor, eu sempre explico para cada episódio, porque às vezes tem alguém novo nos assistindo e não conhece. É uma ilustração, o senhor está caminhando numa calçada, sem buracos, de preferência, numa calçada, e aí tá vindo na sua direção uma pessoa, um tema, ou uma cidade, um objeto, e o senhor tem 3 opiniões em relação a isso. O senhor pode passar, no sentido de ignorar, passou, não me interessa, ignoro, acho que é irrelevante, ou o senhor pode parar, no sentido de que, eu vou ouvir. Sim. Não vou discordar, mas não vou concordar. Vou ouvir. Eu paro. É a posição neutra. E aí a última é o apertar a mão. Não, eu concordo com essa pessoa, eu aperto a mão com essa pessoa, com esse objeto, o que ela promoveu. Existe, então, pessoas que a gente vai colocar aqui. O senhor já viu o primeiro. O Rodrigo antecipou. Não vou nem criar o Teranandã. O coração já começa a bater mais forte, né? Isso ali é só pra acalmar o convidado. Os próximos daí. Próximos Aí, então, nosso primeiro convidado, que aí é do seu contexto, que eu já sabia que o senhor admirava essa pessoa, é o pastor, então, Isaías Figueiredo. Claro, o senhor congregou com o Paulo, né? Com o Paulo e com o pastor Elton. O Elton, né? O Isaías foi o que iniciou, né? Na verdade, junto enquanto Chifé, né? Não, ele é o fundador e presidente, fundador e presidente. Conheci o evangelho através dele. Através dele? 16 aos 16 anos. Ia pra Porto Alegre, era ele que... A primeira vez que eu recebi oração de alguém, terminava o culto, fazia um apelo, subia na plataforma. Sim. E ele veio orando por todo mundo. Naquela época eu tinha um cabelo comprido, assim, né? Bem... E ele veio orando por todo mundo, sei lá, tinha umas 50 pessoas, veio orando por todo mundo, e eu naquela tensão, né? Primeira vez, meu Deus do céu, né? Tal, tenso. E ele vem vindo, orou por todo mundo, aquela gente caindo e se manifestando, eu não sabia o que era, né? Eu disse, meu Deus do céu. E aí quando chegou em mim, ele não orou por mim direto. Sim. Ele perguntou meu nome. E aí eu disse, né, tenso, né? Fernando, daí ele disse pra mim, eu sou teu amigo. Primeiro contato que eu tive, eu sou teu amigo. E aí ele orou por mim. Aquilo ali me quebrantou, né? Aquilo ali. E na outra, eu não me lembro se foi na mesma noite ou em outra ocasião. Eu tava embaixo da plataforma, ele em cima, ele acocou assim. E aí ele debochou do meu cabelo, né? Disse, na tua idade eu tinha o cabelo assim, só que eu penteava, né? Então pra mim é uma referência, né? Sim. Então aqui é mais ou menos óbvio a resposta, né? Passo para o aperta a mão, né? O pastor Isaías, meu Deus do céu, e continua sendo uma referência pra mim. Sim. Né? E aperta. Acho que pra a igreja, eu vou trazer para um ponto bairrista, né? A igreja do Rio Grande do Sul, ela é uma das referências. Eu acho que ele é uma referência nacional, mas vamos só trazer para E olha só, ele tem 35 anos de ministério. Quem conheceu o pastor Isaías lá atrás e conhece ele hoje, tu vai ver que ele não mudou. Ele prega a mesma coisa de 30 anos atrás. Cura, libertação, restauração, milagre. Ele não mudou, não é porque vê que, vou não sei o quê, sabe? Vou inovar. Vou inovar porque o fulano tá fazendo tal coisa. Não. Ele tem uma visão que Deus deu pra ele e ele segue firme. Né? Ele mantém a visão. Isso pra mim, então, é uma coisa que é louvável, cara. É louvável, né? Ele não desviou nem pra direita nem pra esquerda. Ele continua pregando. Os cultos dele têm o mesmo nome há 30 anos, cara. Socorro e milagre. E culto da família. Entendeu? Então ele prega sobre cura, ele prega sobre libertação, ele prega de Jesus, ele não inventa, ele não... Né? Então, claro, ele também não fica para trás, mas... Ele usa, a gente deve usar os avanços como uma forma de potencializar, mas não de alterar a mensagem. Ele foi pioneiro em algumas áreas aqui no Sul, né? Que nem a... Rede de mensagem, né? Libertação, manifestação de demônio, coisa e tal. Tinha muito lugar que nem conhecia, né? Vieram conhecer após ele, né? Então, pra mim, eu gosto muito dele, respeito muito ele. A palavra dele, pra mim, tem muita influência, não só na minha vida, como na igreja. Sim. Se eu dissesse, eu acompanho, assisto ele diariamente, não. Mas, pra mim, é uma pessoa... O senhor já ouviu dele, é suficiente. É o suficiente, Sim. Então, aperta a mão, então. Apertamos a mão. Agora você tem que preparar o coração. Depois tu corta, se você...
É questão política. Vamos preparar um corte aqui pra... Dá. Tá, beleza. Corta. É política, né? Mas eu acho interessante a opinião do senhor. Sim. Primeiro eu vou perguntar sobre o nosso presidente. Presidente Rodrigo ali. Tá, a gente brinca, né? Certo. Mas é um assunto sério, né? O Brasil chegou... eu sempre falo relativismo, né? Relativismo, que é outrora, mas é uma política pregada desde de séculos atrás, onde tudo aquilo que vem a se tornar relativo. Sempre tem um exemplo. Se eu perguntar pro Rodrigo, Rodrigo, isso aqui é o que tu acha que é isso aqui? Vai dizer o óbvio, né? O que é isso aqui, então? É uma caneca. Tá, mas tu tá conseguindo enxergar essa parte de trás aqui? Não, então tu não pode afirmar que isso aqui é uma caneca. É assim que o relativismo prega. Aí o que acontece? Aquilo que é óbvio começou a se tornar relativo. Sim. E aí começou a ser indagado. E neste contexto, existe a questão de moralidade. A moralidade agora virou abstrata. O que é moralidade? Hoje a gente aplaude várias coisas que acontecem. A gente não, né? O Brasil, como que há 10, 15 anos atrás, nós iríamos amaldiçoar, nós iríamos desprezar. E hoje muita coisa é aplaudido. E a questão moral deve ser algo muito forte. Sim. Né? Enfim, então falando de moralidade, eu sei que é um contraponto ao nosso presidente, eu pergunto pro senhor, claro, mais ou menos a gente sabe a opinião, mas o que o senhor acha de um todo? Porque pela gestão, não é oposição, pela gestão a gente tá vendo que os números não mentem. Sim. A gente compra, né? A gente entra no supermercado. Não precisa ninguém dizer que a gasolina tá 6,30. Sim. Mas tava 7 e pouco e tal. No meio de uma pandemia. Sim. E durou o quê? 2 meses? 3 meses? 5 meses? O preço lá em cima. Hoje tá na febre do café. Eu nem tomo café, né? Rodrigo que tem o Converse Café, né? O Converse Café agora subiu de preço. O café subiu de preço, né? Fala do café. Mas, gente, outros alimentos, tudo subiu. A gente não vê uma perspectiva de crescimento. O exterior tá olhando pro Brasil agora com um olhar duvidoso, né? E, enfim, né? Já dei, tipo, um monte de spoiler. Qual a sua opinião sobre o presidente Lula? Se ele viesse, senhor, passava, parava, apertava a mão. Eu falava de Jesus primeiro, né? Mas se não se convertesse, eu fazia que nem a missão de 70, né? Bate na porta, se não receber, tira a poeira, sacode a poeira e haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Olha, é uma situação delicada, né, pastor? Porque a gente tem uma opinião política, né? E ao mesmo tempo a gente tem também um princípio espiritual, né? Sim. Que é uma coisa que eu acho que a igreja, e eu posso dizer que também a gente teve no meio algumas coisas, a igreja acaba se deixando levar por algumas coisas. Sim. Porque qual é o papel? Seu real papel. Qual é que é a função da igreja mediante uma autoridade? Sim. Né? Mediante uma autoridade. Eu, como igreja, né? Um exemplo, o meu papel é orar e interceder por essa autoridade. Sim. Mas, cara, Roma perseguiu a igreja. Os cristãos foram mortos, mas ninguém se levantou, ninguém... Deus não chamou nenhum apóstolo. Cara, eles baixaram a cabeça e morreram quietinho. E hoje, né, nós não vamos morrer quieto. A igreja de hoje não morre quieta. Mas a igreja lá de trás morreu quieta. Ela derramou um sangue e se tornou semente. Sim. A de hoje não, a igreja é uma igreja revoltada. Sim. Hoje é uma igreja revoltada, é uma igreja que morre por um propósito. Né? Então, o que eu penso até do governo federal? Né? Eu não concordo com diversas coisas. Mas eu, como igreja, como pastor, eu devo de honrar no sentido de orar. Né? De orar. A Bíblia diz que não é pra gente falar mal do rei nem no quarto da gente. Você imagina? Cara, no meu quarto, a Bíblia diz, não fala mal do rei. Que é uma autoridade, seja ela boa ou ruim. Sim. Então Israel teve também, né, diversos reis que foram terríveis. Em relação ao presidente Lula, cara, eu não sou lulista, né? Eu sou conservador, sou direita, mas também não morro pelo Bolsonaro. Não, tu entendeu? Não temos super-herói. Eu não morro, cara, não morro por nenhum deles, entendeu? Hoje a Bíblia diz que seja de maneira justa ou injusta, ele tá ali, né? A Bíblia diz que Deus estabelece reis e que Deus remove reis. Cara, sim. Se ele tá ali, sim.
Será que não é uma forma também de mexer no Brasil, de mexer na igreja, de fazer a igreja voltar a ser a igreja que era? Sim. Tu entende? Porque Uma perseguição, não tô dizendo que isso é louvável, tu entendeu? Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Eu falo que A Colômbia lá, a Colômbia, quando é que a Colômbia cresceu? Quando houve perseguição, fechou Sim. todas as igrejas lá, e as igrejinhas pequenas começaram a se reunir em oração, coisa e tal, explodiu. Sim. Tu entendeu? Então, eu acredito que existe algum propósito divino Sim. Como Deus é soberano em tudo, para que ele esteja no governo, esteja no poder. Sim. Agora, dizer assim, pai, eu concordo. Cara, eu não concordo. Eu acho que eu não apertaria a mão de maneira humana, mas de maneira espiritual, é uma autoridade. Sim, sim. É uma autoridade. E eu preciso respeitar essa autoridade. Sim. Que nem a autoridade que estava antes no governo, gostando ou não, é uma autoridade. Sim. Entendeu? Hoje tem outra, a gente pode ter uma simpatia um pouco maior. Sim. Mas, cara, eu não morro por isso também. Sim. Entendeu? Não morro por isso. Eu tenho que entender meu papel como igreja. Meu papel como igreja é orar pelas autoridades, abençoar as autoridades e, cara, e cumprir o meu papel. E aí, hoje a igreja, às vezes a igreja quer tomar o lugar que não é dela, cara. A igreja quer tomar o lugar que não é dela. Sim. Entendeu? Tem lugares que não é pra igreja. Tem lugares que Deus te chamou, que nem eu. Cara, Deus me chamou pra pastorear. Entendeu? Sim. Deus não me chamou pra governar. Sim. Você entendeu? Não foi eu querer agora ser um secretário de governo porque a gente tem algum acesso. Não, cara, eu tenho que entender isso aí. Sim. Isso aí não é pra mim. Deus Sim. pode capacitar irmãos que sejam tementes, irmãos que tenham capacitação pra isso. Capacitação pra isso. Sim. E eu vou continuar no meu papel. Cara, vou orar por vocês, vou interceder, tomara que faça um melhor e que se reeleja e permaneça. Mas se não fizer e vir outro, cara, eu sou obrigado a orar pelos outros também. Sim. Porque o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Esse é o nosso papel, cara. Esse é o nosso papel. E hoje a igreja, se botasse a igreja no Coliseu hoje, montar, e o presidente ordenasse a morte da igreja, o que a igreja ia fazer hoje? Será que a igreja ia morrer quietinha? Será que a igreja ia aguentar apanhar quieta e um camarada desse, nosso presidente da República, sentado, olhando, e nós, cara, a igreja não ia suportar esse hoje. Isso é uma igreja que não suporta. Não. É uma igreja que não tem condições para isso. É uma igreja que perdeu a essência. Entendeu? Sim. Então, mas lá atrás nós sabemos a história secular. Os caras morriam dando glória a Deus e louvando a Deus. E ficou uma semente. E hoje, qual é a semente que nós deixamos? De uma revolta? De pegar em armas? De ir pra rua? De trancar o trânsito? Cara, entendeu? Tem pessoas bem próximas de mim que fizeram. Cara, eu não faço. Sim. Entendeu? Eu entendo que esse não é o papel da igreja. Acho que hoje tem que estar bem separado o que é o papel da igreja e o que é papel das autoridades. Sim. Mas, enfim, eu no sentido de uma autoridade, né? Não concordo, né? Não tem como concordar, né? Não tem. Comunhão em algum... Não tem, cara. Né? Talvez eu não sei, mas é difícil tu responder, né? Sim. Se eu disser, aperta a mão, tem gente que vai interpretar errado e dizer, tá concordando com o presidente do cara. Não tô concordando, cara. Só que eu entendo um princípio, que são coisas diferentes. Sim. São princípios, são coisas diferentes, que nem todos têm princípio. Sim. Até a igreja, nem todos têm princípio. Sim. Entendeu? Tu não apertaria a mão de uma autoridade. Cara, é uma questão de princípio. Tu não tens. Eu tenho. Sim. Entendeu? Os cristãos dos primeiros séculos não iam apertar a mão de Paulo antes da conversão. Exatamente. Tanto uma que seriam mortos, né? E depois foram liderados. Exatamente. Né? Então, tipo, é um propósito, né? Não concordo, não sou adepto desse governo, né, do federal, não, né? Sim. As pautas deles, né? Tu vai contra o nosso princípio, contra a nossa igreja, né? Contra a nossa fé. Contra a nossa fé. Mas, cara, se chegasse num ambiente aqui, chegou que eu vou virar as costas, vou ter que cumprimentar, no mínimo, vou ter que cumprimentar. Sim. Né? Entendendo o princípio de autoridade. Sim. O princípio de autoridade, por causa disso. Né? Sim. Aí eu achei interessante. Pode falar. Será que a gente não consegue ligar essa fala com aquilo que o pastor mesmo falou? De praticamente uma igreja fraca hoje, né? Assim, em alguns sentidos. Será que não é os princípios que foram deixados de lado? Eu acredito que sim, pastor. Porque o princípio da autoridade, antigamente se falava em submissão. Agora eu vou tocar num assunto que talvez vão me malhar. A esposa se submeter ao marido. Fala sobre isso, sobre a esposa se submeter. Não, está sob uma missão, sob uma visão. Não, cara, a Bíblia diz que é para se submeter. Existe uma bênção dentro disso, cara. Sim. Né? Mas fala sobre submissão de uma esposa ao marido. Qual é a mulher que quer se submeter ao marido hoje? Nenhuma. Qual é o filho que quer se submeter ao pai? Qual é a pessoa que está descontente na igreja que se submete ao pastor? Não se submete. Falta de princípio. Falta de princípio de autoridade. E nós temos que se sujeitar, é um princípio de autoridade, cara. Sim.
E nós, como igreja, precisamos nos colocar debaixo desse princípio. Antigamente, se falava sobre isso. A mulher deve, né, se submeter ao seu esposo, etc e tal. Se ensinava isso na igreja. Sim. Fala isso hoje. Não, tá lixado. Ninguém aceita, Sim. ninguém quer ouvir isso, ninguém quer ouvir a verdade. Sim. Entendeu? Mas essa é a verdade. Nos submeter às autoridades. Quem é que quer submeter? Seja ela autoridade natural, como um governo, ou seja ela uma autoridade espiritual. Cara, tu é meu pastor, eu vou me submeter a ti, cara. Tu entendeu? Querendo ou não, eu vou me submeter. Sim. Esse é um princípio de autoridade que a igreja tem perdido. Sim. Né? Hoje a igreja sabe tudo, hoje a igreja sabe muito, hoje todo mundo tem muito acesso, e aí as coisas que são importantes do evangelho vão deixando de lado. Né? Sim. Então, cara, eu, né, como sabendo a minha posição de pastor, de autoridade, eu teria que apertar a mão da autoridade presidencial. Não dizendo Por que eu... causa da sua função. Por causa da posição que ele está. Não dizendo eu concordo com o que tu está fazendo. São coisas diferentes. Sim, são diferentes. Duas coisas que eu acho importante, né? Primeiramente, a igreja, toda a história dela tipo, ela é meio que nem pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Mais cresce. Claro. Né? E um outro segundo ponto que eu acho muito interessante, que é nessa questão de hierarquia, hoje em dia, claro, eu enfim, volto ao assunto, né? Eu gosto de praticar um esporte, uma arte marcial. E uma arte marcial tá crescendo muito no Brasil, porque na arte marcial as crianças vão lá aprender o quê? Hierarquia. Em questão de autoridade, tua faixa é isso, mesmo que tu ache que seja forte, tu tem que respeitar aquele porque aquele tá numa posição maior. E eu fico pensando assim, a igreja deixou de desempenhar um papel dela e transferiu, digamos, para outras. E a sociedade precisa disso. Os pais precisam entender, olha, o aluno tem que, primeiro submissão, pai e mãe, depois a primeira autoridade, professores. Pastor, eu ia deixar de terminar de falar, eu ia tocar nesse assunto. Agora me diz hoje, o pastor é professor. Sim. Se um aluno desrespeita um professor e o professor corrige, onde é que tá o princípio da autoridade? Né? O pai e a mãe vai lá e tira as caras lá. Não, mas eu não sou tapete do diabo. Hoje essa expressão aí toma conta, eu não sou tapete do diabo. Eu sou crente, mas não sou tapete do diabo. Né? E, cara, eu me lembro se os meus filhos, eu sempre acompanhei meus filhos na escola. Né? E eu sempre deixei claro para os professores, se ele aprontar, não tem nenhum problema. A senhora pode falar para mim, eles vão aprontar uma vez. Essa primeira vez não tem como evitar. Mas a senhora pode me chamar e falar pra mim. Eles vão desrespeitar uma vez. Sim. E vai ser a única. Sim. Mas e os pais hoje, cara? Não, os pais incentivam os filhos a afrontar, não sei o quê. O problema tá nessa geração, tá nesses pais, cara. Sim, sim. Né? Tu pega as crianças hoje que não respeitam ninguém, cara. E a Bíblia diz que a criança entrega a si mesmo, vai vir a envergonhar sua mãe. O que a criança entrega a si mesma? A criança que faz tudo que ela quer. Ela tem que ter limite. E os pais não dão limite. Os pais são culpados disso. São culpados. Mas é um princípio de autoridade. Sim. De princípios, cara. Só teu pai, tu me respeita. Sim. Se tu não me respeitar, o pau vai pegar, meu irmão. Sim. Não, e a gente vê assim, que nem até o senhor comentou na sua vida que o senhor lamenta o quanto cresceu sem a presença do pai. Sim. Isso dá o entendimento da importância que é o pai. E aí o que acontece? Pra tu ter a noção de, como pai hoje, de amparar, de ter um suporte, de ter alguém que diz, vai até ali e deu. Enfim, hoje a sociedade é ausente de pai presente, né? É referência, né? E aí ele transfere a responsabilidade, né? Transfere, como a gente fala assim, transfere os direitos, mas no momento que a sociedade vem e cobra os seus deveres, ela não cobra. E aí, tipo assim, uma criança que não tem senso de autoridade com pai e mãe em casa, depois vão pra escola, desrespeito professores, você acha que a segurança pública, o que elas vão fazer? Elas não estão nem aí pra segurança pública. Se elas não respeitaram nem a mãe e o pai, não respeito nem os professores que são a primeira autoridade pós-pais, né? Primeira autoridade social, né? Digamos, sociedade. Vai chegar pra segurança pública, obrigado, e tal, vão desprezar porque não consegue entender, né? Hoje pela manhã eu dei um conselho pra uma mãe que veio conversar. Eu falei exatamente isso pra ela. Primeiro eu falei pro pai, se tu não tomar uma providência e ficar no lugar que é teu, de pai, porque o pai é provedor, mas o pai é pai, disciplina. Sim. Se a mãe não se colocar no lugar de cuidar dos filhos, falei pra ela, fiquem tranquilos,
o Estado vai se encarregar de cuidar lá na frente. É isso aí. É a negligência de pai e mãe. Exato. Negligência, a falta de autoridade. Uma hora alguém vai cuidar. Porque o Estado tá aí para isso. Sim. Mas aí, Samara, que eu vejo que onde começa, para mim, essa lacuna já começa quando a igreja não aceita, a posição de cada um. Isso. Quando a igreja não aceita a posição do homem, o lugar que ele tem que estar, e a mulher, o lugar que ela tem que estar. Já desmonta. Já desmonta. Desmonta a sociedade. Tu já não pode mais pregar e ensinar isso, porque se tu pregar e tu ensinar isso, o que acontece? Eu não gostei daqui, eu vou congregar lá no fulano de tal. E aí a grande maioria, para não perder, se submete a não falar sobre isso, a não falar sobre esse assunto. Porque se preocupa com quantidade de pessoas e não com... Exatamente. Aí o que acontece? Pega o evangelho e desidrata o evangelho, exatamente, a palavra de Deus, por um benefício que acha que vai aumentar isso. Então eu acho que desse tempo Deus precisa levantar pessoas, né, com esse entendimento, com essa coragem, né? E vai ficar pregando para 3, 4 e que vão entender isso, né? Sim. Mas é necessário isso, né? Sim. É necessário. A minha esperança a gente sempre trabalha o efeito mola, né? Tipo assim, o Brasil era muito conservador, ele vinha uma onda libertária e jogou por esse lado. Essa onda libertária aí que meio... Na minha concepção, desmoralizou e desfragmentou, destruindo primeiro a família. Começou o primeiro consenso de mulher, tu não é empregada do marido, né? Aquela desconstrução mentirosa. Aí desconstruiu a família. Automaticamente houve altos índices de divórcio. E a maioria dos divórcios acontece pós primeiros filhos. Aí separa, a criança não tem uma referência paterna presente. Ela já perde o senso de limitação. Ela entra na escola, ela entra revoltada. Se ninguém limitou ela dentro de casa, né? Ninguém vai limitar ela fora da sociedade. E essa pessoa caminha, se é que vai concluir os seus estudos ou ficar permeando na escola até os 18 anos, repetindo de ano, porque é uma pessoa, enfim, que foi criada num contexto que não favoreceu, o Estado vai repreender depois, e aí daqui um pouco a tendência dessa pessoa é se perder. Claro que ainda nesse meio tempo, né? Pode ser que haja a misericórdia de Deus e Cristo entra na vida dessa pessoa e todas as ausências das pessoas vão ser supridas por Cristo, né? Esperamos. Mas o entendimento que nós temos que entender é que a igreja, que é a base, que é o que ensina a base, deve permanecer ensinando essa base. Tudo começa marido, mulher, autoridade, senso de posição. E aí a sua família é abençoada. A primeira igreja é a família. Mas quer ver, pastor, se nós pegar biblicamente, qual a orientação bíblica em relação a isso? Quando a Bíblia diz que as mulheres devem de ensinar as suas filhas a serem castas, né? Mulheres boas, donas de casa, amar os seus filhos e respeitar os seus maridos. A função da mãe é ensinar a filha, minha filha, tu tem que ser uma boa dona de casa, tu tem que saber manter o lar, sim, tu tem que saber cozinhar, tu tem que amar teus filhos, tu tem que respeitar teu marido, é isso que a Bíblia ensina. Mas o que hoje, a geração de hoje, a igreja de hoje, nós fizemos? Não, tu tem que ter o teu trabalho, tu tem que ter tua independência, não vai ficar dependendo do teu marido, tu tem que ter tuas conquistas, tu tem que ter a tua formação. Cara, se hoje disser assim, irmã, a melhor coisa que tem pra ti hoje é ser dona de casa, cuidar da tua casa, da tua família, tu vai ser honrada, abençoada por isso. Meu Deus, parece que tá vivendo há 300 anos atrás. Sim. Tu entende? Mas assim, hoje, por que existe muito problema? Tu pega... Eu nem sei se era, né? Mas depois tu corta isso aí, pastor. mas tu, vamos que tá bom, né? Não, cara, tu pega a menina aí que não sabe fazer um arroz, um feijão, cara. Como é que tu vai manter uma casa? Tu entende? Tu pega rapaz aí que vai pagar uma luz, é uma briga. Mas o que eu acho interessante é que a sociedade ensina essa pessoa a ser tal, ter a sua posição, mulher, e é livre, né? Você ter sua profissão, ok. Mas ela tem sua profissão, mas não sabe fritar um ovo, sabe isso? E aí no futuro, o que ela vai fazer? Ela vai contratar uma mulher para fazer aquilo que... Não, e daí o que acontece? Essa pessoa, ela é feliz profissionalmente, ela é uma pessoa bem sucedida na área profissional, financeira, mas a família é uma família desestruturada. Ela é infeliz na família dela, entendeu? Sim. Ela é infeliz na família dela. E se a gente for pegar por esse âmbito, né, essa visão de família, porque a base da sociedade é a família. Se a família está desestruturada, a sociedade vai estar desestruturada. Né? Então cabe nós, né? Eu não tenho filha, a moça, né, uma mulher, eu tenho 2 filhos. Cara, eu já falo pra eles, e né, o Eugênio, isso aí já tá casado, graças a Deus. Cara, o negócio é o seguinte, meu, não adianta nem tu querer chorar. As contas são tuas.
Sim. Bota pra quebrar, meu. E vamos se virar, entendeu? Mas não adianta querer cobrar isso da tua esposa. Ela pode te ajudar? Pode te ajudar. Agora, se eu tivesse uma filha moça, né, menina, eu ia orientar ela aqui, ó. Tu tem que pensar bem quem tu vai casar, com quem tu vai casar, etc. E tu tem uma casa pra cuidar. Antes de tu estudar, tu tem que saber fazer um feijão. Tu vai ter que. isso, Tu pode. Mas tu tem que saber lavar roupa, filha. Sim. Tu vai ter que saber administrar tua casa. Então hoje não existe mais isso, cara. Hoje se terceirizaram a criação dos filhos. Entendeu? Hoje os filhos não se criam com as mães. Nem com os pais. Se criam na escolinha, se criam não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque a mulher, ou às vezes até a família, não quer se submeter, às vezes viver com um pouco menos, mas viver daquele princípio, né? Isso a gente acabou vivendo. Hoje a gente está numa outra fase, né? A Silvana está trabalhando no Conselho Tutelar, mas até então, cara, nós criamos nossos filhos com muita dificuldade, mas ela ficou em casa zelando pelos filhos. E eu fui à luta, me quebrei. Sim. Passamos assim, temos história para contar, né? Mas, cara, eu não me arrependo, né? O pastor conhece meus filhos, né? Hoje eu não me arrependo. Estão bem criados. E também já dei a moral, cara. Se tu fizer errado é porque tu quer, porque ensinado foi. Sim. Né? Tu teve amor de pai, tu teve amor de mãe, tu teve atenção, tu foi repreendido, tu foi corrigido. Teve todo o processo. Agora, se tu fizer errado, tu vai assumir tuas broncas, cara. Sim. Mas agora o que eu vejo? É que nós, como igreja, a igreja no todo tá perdendo com isso. Porque a gente diz pra menina e todo mundo, estuda, te fala, não sei o que. Tá, e o feijão, filha? Tu sabe fazer um feijão? Não sabe, cara. Aí tem problema dentro de casa. Qual é o homem que não quer chegar em casa e ter uma comida boa, que a mulher atenda a família, cara? Eu sei que nem isso era o problema. Depois tu corta, eu não quero passar do horário. Mas vai longe, entende? A conversa, ela abre. Eu entendo a sua explicação, sim. Claro que muitos vão interpretar que o senhor quer... Que eu sou machista. Machista e que o senhor quer que as mulheres sejam empregadas. Exatamente. Vão interpretar. Mas daí é uma questão de... Corrigir, não, é uma questão de falta de entendimento da palavra de Deus. Sim. Porque quem me julgar dessa maneira como machista, que vão me julgar, quem escutar, né, vão dizer que eu sou machista. Mas eu não sou machista, é a palavra que eu vou dizer, então a palavra de Deus é machista, cara. Porque a palavra de Deus diz isso. Não é eu que estou dizendo, eu só tô anunciando o que está escrito ali. Sim. Tu entendeu? Mas tudo isso foi desconstrução. Vamos pensar assim, ó, que foi impregnada na sociedade. A mulher tem que ter liberdade, isso e aquilo. Beleza. Filhos. Hoje os filhos são tratados como cruz. E na verdade, filhos são bênçãos. São bênçãos. Porque se tu parar pra pensar, qual mãe que não gostaria de passar todos os minutos do seu dia cuidando do seu filho? Só que foi desconstruído. Aí a mãe, com 3, 4 meses... coloca sua criança numa escolinha, porque a sociedade imputou a ela de que ela também pode ter sua liberdade e tudo mais. Eu respeito, ok, mas tudo isso passou por um momento de desconstrução do filho também. Que o filho não é um peso, o filho é uma bênção. É uma bênção. E que se... Quando eu cito a Marlúcia tem a profissão dela. Sim. Beleza, conquistou a profissão dela, tudo bem. Mas quando ela ficou grávida, ela ficou 2 anos sem trabalhar. Olha aí. E aí eu disse, não, ó, é o seguinte, a barca, quem governa sou eu, e 2 anos é importante a mãe estar perto do filho. É e o tudo tempo mais. que precisa, cara. E aí, até do mamar, né? Os 2 anos, tudo mais. Isso faz parte. E aí ela abriu mão dos projetos, não aceitou mais nada e tudo bem, ficou 2 anos. Claro, tem gente, mas tem condição financeira, isso e aquilo. Mas pensa bem, se o teu filho ou filha é tudo para você, ainda mais para uma mãe, aproveite esse tempo e fica 2 anos. Sim. Porque, mas talvez vai faltar recurso aqui, lá, colar. Quando a gente tá passando por um momento de doença, a gente tira dinheiro já não sei da onde. 2 anos, pelo menos, 3 anos, fica com o filho, né? Claro, se tiver condições, a mãe fica até... Pastor Jonas, assim, eu não sou contra, né? A gente não é nenhum ignorante, né? Sim. Eu não sou contra de uma mãe trabalhar, e tem muitas mães que precisam trabalhar. Cara, são coisas, né? Tem mãe que tem que deixar o filho, que às vezes não queria deixar, porque tem que ajudar o marido, né? São casos reais. E a gente não é ignorante ao ponto de dizer, não, irmã, não, cara, ajuda, né? Trabalha, ajuda. O que eu me refiro é a criação, tu entende? Porque a Bíblia diz que a mulher, ela deve de ensinar a filha a amar os filhos e respeitar o marido. Mas tu não vê isso. Não. Tu não vê a mãe dizer aqui, ó, vem cá, tu vai respeitar teu marido. Tu vai, né? Sim. Honrar. Eu me lembro uma vez que ocorreu na nossa família, uma prima, né, casou, foi morar com o marido, claro.
E aí deu um BO lá na casa deles lá e ela voltou pra casa do meu tio. E o meu tio daquele tempo antigo, né? Meu tio tava com o portão fechado e vem ela com a mochilinha nas costas. E ela achou que meu tio abriu o portão, meu tio botou o pé em cima do portão. O que foi, minha filha? Ah, não sei o que, briguemos, papapá. Volta lá pra casa do teu marido. Casou com ele, mora lá com ele e respeita ele. Sim. Tá casado até hoje, isso tem 40 anos atrás. Entende? Mas se é hoje, outro, é o pai, não, eu vou lá que eu faço a coisa. Cara. Não, sabe o que é interessante? Isso que aconteceu, estão ensinando novamente hoje. Só que estão querendo suavizar. Tem uma frase, esqueci o nome do autor, que diz o seguinte: quando uma mulher sabe que existe uma outra cama além da do seu marido, e aí ele fala além, uma outra cama fala no sentido de casa de mãe e pai, Sim. Esse casamento tá correndo perigo. E aí, na verdade, é tudo aquilo que os antigos ensinavam, de um jeito talvez que se contar é grotesco, Sim. mas hoje tá voltando. Mas dava certo. Porque a sociedade tá precisando resgatar. Né? E que nem eu falei do efeito mola, minha esperança agora é que volte a ser conservador. E na verdade as pessoas estão percebendo isso. Os pais estão percebendo isso, estão entendendo. Não, nossos filhos estão aprendendo algumas coisas erradas. Ah, como é que tá o ensino público? Olha, esse conteúdo é desinteressante. Eu acho que nós temos que partir para esse ponto, assim, assado. Então isso está sendo resgatado. Pastor Fernando, vou para o último pessoa, que eu acho que já passamos o tempo bem passado. O senhor tá em casa aqui, né? Última, agora é suave, né? Trocamos de prefeito, nova gestão, novos tempos, esperamos que novos ares, crescimento. Prefeito Eliomar, acho que foi, eu não vou usar a palavra desejado, mas foi muito almejado, principalmente pelos cristãos. Sim. Porque eu não digo que a gestão passada fechou as portas no sentido de diálogo. Não, porque o conselho ia até. O problema é que incentivos culturais, por exemplo, tipo Marcha para Jesus, que recebia incentivo na São Leopoldo Fest, deram uma manhã lá meio a Deus dará, né? Tipo assim, tá, eu culpo isso aí porque... Sim. E não só isso, questão de festividade, até por outras questões da gestão passada deixou a desejar, e até também porque precisava, eu acho que dar uma oxigenada. Eu acho que a mudança é muito importante. Sim. E aí, como foi almejado, entrou o prefeito Eliomar e tal. Né? Mas a sua opinião, a sua expectativa... Expectativa, não é sinal que vai acontecer, né? A sua expectativa em relação ao mandato, a sua opinião, o senhor passa, para ou aperta a mão? Não, o prefeito Eliomar, como é que eu posso começar a me expressar? Vamos dizer assim, ó, pararia e apertaria a mão, né? No sentido assim, ó, a gente tem, acho que todo mundo, né, que votou nele tem uma expectativa, né? Sim. Todos que votaram estão na expectativa. Inclusive eu. Né? Também votei nele e tenho uma expectativa de um governo melhor e abençoado. Também não, né? Eu acho que aquela questão de obediência cega e aceitar tudo cegamente, eu acho que, né? A gente não pode, né, cara? Não. Então, eu espero, né, que consiga ele fazer um bom governo, né? Que a gente sabe os desafios que existem, que são reais. Ora, a gente tem orado, né, por ele, e a gente tá até enfim, alinhando aí para estar no gabinete, orando com ele. Sim. Porque nós desejamos que dê certo a cidade, né? Então, a gente tem essa expectativa. Acho que essa é a melhor palavra, né? Sim. Entendemos, né, que dentre eles era a pessoa mais correta, mais honesta, né? E a gente apoiou, né? A gente apoiou no sentido de estar junto e dei meu voto a ele também, minha família deu. Sim. Né? E esperamos, né? Sinceramente, que dê tudo certo, né? Sim. Então, é uma pessoa Oramos, que... né? Né? Mas né, também, se não houver... Se não for como é pra ser, também a gente não pode fechar os olhos e ser que nem jogo de futebol, time de futebol, né? Sim. O time de futebol tá lá na 3ª divisão, o cara tá com a bandeira erguida lá e não quer nem saber. E ele tá certo, né? Sim. Mas, cara, acho que a gente tem que... A gente, né? Tem que ser maduro pra isso, né? Sim. Apertar a mão quando tá certo e daqui a pouco quando não tiver certo e a gente tiver oportunidade, sem bater panela, sem fazer revolta, sem, sabe? Esse tipo de coisa, a gente poder colocar, até porque, né? Porque pela pessoa Eliomar a gente não conhece, né? Próximo. Sim. A gente, né, concorda e esperamos que ele seja uma pessoa boa na questão do desenvolvimento do seu trabalho, né? Sim. Como líder, né? Sim. Mais na função, né, de prefeito do que...
Nem sei qual que é a vida dele, né? Ele é delegado aposentado, né? Assim, não, sua função sim, mas digamos o seu dia a dia, né? Sim. Nem tenho noção de quem ele é. Mas esperamos que faça uma boa gestão, almejamos, né? É o que a gente deseja. Né? E que nem aquilo eu falei, a política precisa ser oxigenada, ela precisa de novos tempos. Então troca, beleza, volta aí. E claro, se fazer uma boa gestão que perpetue, né? Que continue, porque né, precisamos desenvolver como cidade. Sim. E também trazendo para a questão de igreja também, a igreja foi um pouco tensionada antes, mas agora também esperamos que tem gente que usou a palavra novos tempos para a igreja. Não é um prefeito que vai definir novos tempos para a igreja. Não. A igreja segue firme e triunfante. A igreja tem uma cabeça, né? Tem a cabeça, tem um dono. Tem uma cabeça, tem um dono. E tá sujeito a isso, né? Sim, não, jamais, né? Às vezes as pessoas, por uma má interpretação, citam essas palavras. A igreja vai seguir firme e triunfante se o outro ganhasse, ou Eliomar, como ganhou, ou enfim. Independente disso, a igreja ia seguir, né? Pastor, eu creio assim, que existe a gente, cada dia é um cumprimento da palavra de Deus. E ela tem que se cumprir na íntegra, né? Então, tudo que acontece tem que acontecer para o cumprimento da palavra de Deus, né? Seja através do governo, seja através de alguns desastres, seja através, né? Não é tudo que a gente gosta de viver, né? Eu perdi minha casa ali, né? Com a enchente. Cara, é legal passar assim? Cara, não é legal. Passou 2 metros a água da altura da minha casa. Mas e aí? Entendeu? Sim. Se Deus tá por trás disso, se Deus permitiu, cara, entende? Acho que hoje o que falta pra igreja é a submissão a Deus. Sim. Sabe? De aceitar aquilo que Deus tem, daquilo que tem que passar, muitas vezes, né? Como igreja, passar alguns desafios, etc e tal. E a igreja já não é uma igreja mais que se submete a Deus, cara. Né? É uma igreja que já não ora mais assim, né? Se for a tua vontade, se faz. Se não for, eu vou aceitar a tua vontade com Deus alegria. É soberano, independente de Mas hoje não. Hoje a igreja não quer se submeter a Deus, né? É um grande desafio, né? É que nem eu falo assim, o triunfo da igreja é o céu. O céu deixou de ser falado ultimamente, né? Falando como a igreja como um todo. Mas para que o céu venha, o reino seja implantado, a Bíblia sempre deixou claro que precisa do caos. Sim. O caos precisa o fim dos tempos. A igreja arrebatar, o caos vai acontecer antes, independente se é pré ou pós-tribulação. O caos é necessário. Sim. E aí, o que acontece? Só que a igreja, ela foi, colocaram uma cortina, a igreja... Tá dentro de uma bola de vidro que ninguém... Assim, o caos? Não, que é isso? Deus do livre. Mas Cristo já disse isso, que no fim dos tempos o caos vai vir. Inúmeras coisas vão acontecer. E se acontecer ou deixar de acontecer, Deus continua sendo soberano. Agora é só a gente ver como é que os discípulos que andaram com Jesus, os 12 que foram escolhidos por Jesus, como é que esses caras morreram, cara? Tu entende? Exceto o João, que ficou preso numa ilha e o resto foi tudo torturado. Mas agora, e a igreja de hoje passaria por isso? Não, passaria. Não passaria, cara. Não passa. Não passa. Passaria. Oramos a Deus para que o Senhor nos dê força, né? Para seguir. Bem, pastor Fernando, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo aí, né? Para compartilhar com a gente sua história de vida, sua experiência de fé, né? Sim. O objetivo sempre é trazer algo que venha acrescentar na vida das pessoas. Sim. Eu tenho certeza que o seu testemunho, tudo aquilo que o senhor colocou no seu coração, sua visão, o seu chamado, tenho certeza que agregou na vida de quem nos assistiu até esse momento. Obrigado, então, por este tempo. Né? Não, eu fico grato, pastor, aí, né? Poder estar junto aí, colaborar, né? E também poder, né? Às vezes as pessoas nos conhecem, mas não conhecem a nossa história, né? Sim. Conhece só a função do pastor Fernando. Né? Pastor Fernando foi um jovem. Fernando foi isso, foi aquilo. Não parece. Andou de ônibus, né? Pra ir congregar. Né? 6 horas entre sair de casa e retornar. A gente passou por isso, né? Sim. Enfim, né? Mas a maioria das pessoas nos conhece hoje, né? Como pastor já há um bom tempo. Mas, enfim, a gente teve conflito como todo mundo tem. Sim. Tive dificuldade de aceitar meu ministério, como muitos têm. Sim. Tá? E, enfim, né? Mas tomara que sirva para alguém que está nos assistindo aí, né? Sim. E vamos em frente. Quando vem a confirmação de uma pessoa que
que pediu a Deus ou tá nessa questão do lutando com o chamado de Deus, né? Sei que seja uma maneira de Deus falar. Amém? Então, obrigado, pastor Fernando. Agradeço a todos que permaneceram com a gente até este momento. Siga-nos no Instagram, @Roteiro Livre Podcast. E também no YouTube é a mesma coisa, @Roteiro Livre Podcast. É isso aí, valeu, tchau, Deus abençoe a todos.